favor, abra a tua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, a partir do verso 1. Quantos encontraram o texto? Diga glórias a Deus. Glória a Deus. Quem é que veio para adorar a Jesus? Aleluia. Saiba que ainda que com muita dificuldade, se você está aqui, sinta-se privilegiado, porque muitos pararam no caminho, não aguentaram as dificuldades, mas olha nós aqui, olha onde estamos, mesmo em meio às dificuldades. Quantos encontraram o texto? Diga glórias a Deus. Glória a Deus. Vamos ler? Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: com toda certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Repita comigo assim: educados por Cristo. Educados por Cristo. É sobre isso que Deus vai falar conosco na noite de hoje. Educados por Cristo. Você que está de pé, por favor, tome o teu assento. Aquele que pode. Eu vou pedir um pouquinho da tua paciência na introdução. A gente está em poucas pessoas, vai ser fácil prestar atenção. Então eu vou pedir um pouquinho da tua atenção na introdução para juntos chegarmos onde Deus quer que nós chegamos. Povo de Deus, nós acabamos de ler um texto que, apesar de conhecido, é um texto de enorme riqueza para nós. Porque Deus, Ele chama. Deus em Cristo liberta, Deus em Cristo cura, Deus restaura. E todos nós passamos por esse processo. Todos nós passamos pelo processo de levantar a nossa mão e aceitar a Jesus. Porém, não parou por aí. Foi necessário alguns processos para chegarmos até aqui. Foi necessário passarmos por alguma coisa desde o início de nossas conversão até o momento de agora para conseguirmos chegar e chegar bem. O processo de conversão, eu costumo dizer que ele é semelhante ao processo de um crescimento, o processo de educação, de crescimento espiritual, de conversão. Ele é igualmente semelhante ao processo de crescimento do ser humano. Porque quando nós levantamos a mão, nós chegamos aqui falando de um jeito, nós chegamos aqui pensando de um jeito, nos vestindo de um jeito, e a partir daí, quando levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus, o nosso modo de falar foi mudado, o nosso modo de vestir foi mudado, o nosso modo de agir foi mudado. Mas isso não foi de uma hora para outra. Quando você levantou a tua mão, você não deixou de fazer tudo o que fazia. Não, ao contrário, foi passando algum tempo. Porque esse processo de purificação, processo de libertação, é um processo gradual, é um processo paliativo, é um processo que nós temos que passar fase por fase. E por que eu digo que o processo de conversão é semelhante ao processo de um crescimento de uma criança até o seu estágio maduro? Porque quando nós éramos crianças, quando nós nascemos, para falar a verdade, quando éramos recém-nascidos, nós nascemos vazios de valores éticos, vazios de valores morais, vazios de valores imorais. Nós nascemos como uma esponja vazia, uma esponja seca, que se apertasse não saía nada. Nós não nascemos com educação, nós não nascemos sabendo vestir-se, não nascemos sabendo falar, nós não nascemos sabendo tomar banho, calçar, arrumar o cabelo. Nós não nascemos sabendo de tudo. E aí, quando nós fomos crescendo, nosso pai e nossa mãe
foi nos ensinando algumas coisas. Que coisas são essas? Valores básicos para uma vida em sociedade. A princípio, nós fomos aprendendo a falar, depois nós aprendemos a andar. Quando pensa que não, nós já sabíamos nos vestir sozinho. Quando pensa que não, nós já estávamos calçando os sapatos sozinho, estávamos arrumando o cabelo sozinho, e nós fomos crescendo, crescendo e crescendo. Mas o problema, ou melhor, a virtude disso tudo, não é que nós só crescemos, porque alguém que só cresce sem passar pela educação é uma pessoa que não consegue andar, viver em sociedade. Mas nós fomos crescendo, e na medida que nós fomos crescendo, nós fomos sendo educados. Quem aqui, quando criança, não passou por aquela fase de querer ir todo animado falar com o pai, com a mãe, no momento em que eles estavam conversando, e só do olhar nós já entendemos que era melhor ficar quieto, porque se a gente continuasse falando, o negócio ia ficar feio. Então nossos pais e nossas mães foram nos educando. Quem aqui nunca quis ficar um pouquinho mais brincando na rua, e o pai e a mãe diziam: não, já está muito tarde, você ainda é muito novo. Então o nosso processo de crescimento não só foi um processo de crescimento, como também foi um processo de educação. Mas esse processo de educação, ele é um tanto quanto perigoso, porque quando nós vamos crescendo e sermos educados, a partir daí nós começamos a entender que nós já não dependemos mais do pai e da mãe, e é aí que está o perigo. A criança começa a achar que ela pode andar na rua sozinho, e que isso não há perigo algum, e é aí que ela se engana. Porque quando nós vamos crescendo, 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 nós precisamos tomar cuidado para não sair totalmente do controle dos pais e das mães. Jovem, por que você está falando isso? Porque no mundo espiritual também acontece, e aconteceu com nós. Nós nos convertemos, a partir daí nós começamos a amadurecer espiritualmente, e o amadurecimento espiritual, ele é um tanto quanto bom, mas também é um tanto quanto ruim. Porque o amadurecimento espiritual, perceba que no início da tua conversão, você orava como ninguém, você buscava como ninguém. Podia ter tempo de sol, podia ter tempo de chuva, não importa, você estava no monte orando. Se o pastor dissesse: a partir de hoje começarei uma campanha, você era o primeiro a levantar a tua mão, porque estava no início. Ainda não tinha atingido a maturidade espiritual, mas o tempo foi passando, você foi conhecendo um pouco mais, foi atingindo o nível de maturidade espiritual, e a partir daí você começou a entender que não precisava mais orar tanto. Afinal, eu já conheço, e se conheço, não preciso buscar tanto. Você começou a entender que não precisava estar nos montes todo dia. Afinal, você tinha seu quarto, você tinha almofada, o copinho do lado, não precisava sair do conforto. Você começou a entender que não precisava buscar tanto, e é aí que mora o perigo, porque aquele que deixa de buscar, aquele que deixa de orar, aquele que deixa de reconhecer que é dependente de Deus, não consegue caminhar. Mas perceba, você foi crescendo, você foi amadurecendo, porém, com esse amadurecimento, Deus foi te educando, e não educando como nossos pais e nossas mães, mas Deus foi nos educando espiritualmente. Uma criança, ela quer sair e não quer ficar no controle dos pais e das mães. Até aí tudo bem. O problema é quando isso entra no mundo espiritual. O problema é que quando nós achamos que crescemos demais, quando achamos que não precisamos mais do pai varão, é aí que entra o problema, porque o ser humano, o cristão, é dependente de Deus. E quando Deus nos chamou, Ele fez esse processo, Ele ainda está fazendo este processo, nos educando para fazer com que nós se amadurecemos. Só que Jesus, ele não faz e não fez isso somente comigo e com você. Cristo também fez isso com os discípulos. E agora eu quero entrar no texto. Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, está fazendo o mesmo que fez comigo e com você, o mesmo que seu pai e sua mãe fez com você. Ele está educando
os discípulos. Perceba, os discípulos estão crescendo e crescendo muito. Afinal, eles chegaram a um ponto de interrogação. Qual de nós é o maior no reino do céu? Isso nos detalha que eles já tinham crescido ao ponto de saber que poderia haver maior no reino do céu. Só que esse mesmo texto, no verso 1, diz assim: naquele momento os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Esse mesmo texto no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos está diferente. Se nós formos olhar no Evangelho de Lucas, se nós formos olhar no Evangelho de Marcos, nós vamos perceber que não é os discípulos que vão até Cristo e perguntam, mas é Cristo que vai até os discípulos e pergunta. E a pergunta de Cristo é: por que é que vocês estão conversando sobre esse assunto? Mas a pergunta de Cristo não é uma pergunta de alguém que não sabe o que está acontecendo. A pergunta de Cristo não é de alguém que não sabe da realidade. Afinal, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe de tudo. Antes mesmo que a palavra chegue na nossa língua, Ele já contemplou a nossa mente. Então, peraí. Por que é que Cristo está perguntando o que é que eles estavam conversando, se Ele sabe de tudo? A pergunta de Cristo não é de alguém que não sabe o que está acontecendo. A pergunta de Cristo é uma pergunta um tanto quanto revoltante, porque é como se Cristo olhasse para o lado e dissesse: por que é que vocês estão falando desse assunto? Um assunto tão irrelevante. Mas por que é que o assunto era irrelevante? Se nós olharmos no versículo 22, no capítulo de número 17, quantos ainda querem ouvir? Diga glórias a Deus. Glória. No capítulo 17, no verso 22, nós vamos ver que Jesus estava juntamente com os discípulos reunidos na Galileia e compartilhava com eles, dizendo que o Filho do Homem, ou melhor, ele seria entregue na mão dos homens, eles o matariam, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. E aí os discípulos ouvem que Cristo está falando de cruz. Os discípulos ouvem que Cristo está falando de Calvário. Os discípulos ouvem que Cristo está tratando de sangue. Cristo está dizendo: olha, eu vou me entregar na cruz, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar e não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. Só que perceba que depois os discípulos começam a conversar. Quem de nós é o maior no reino do céu? E é por isso a pergunta de Jesus revoltante. Porque Jesus estava falando de cruz. Jesus estava falando de Calvário. Jesus estava falando de sangue derramado, ou seja, Jesus estava falando de algo que é celeste. Jesus estava dizendo: eu vou me entregar na cruz por você, meu sangue será derramado, salvarei a humanidade, no terceiro dia ressuscitarei. Mas os discípulos não conseguem entender. Tem gente que já está entendendo, é por isso que eu gosto de pregar para quem é inteligente. Por quê? Porque os discípulos não conseguem entender o valor da mensagem que Cristo está passando. Afinal, Ele está falando de cruz, Ele está falando de algo que é celeste, Ele está tratando de assuntos que é do céu. Mas os discípulos estão perdendo tempo falando do que é da terra, pastor Maxwell. E é aí que está o nosso problema. Porque nós estamos deixando de falar, estamos deixando de conversar, estamos deixando de tratar de assuntos que é do céu e estamos focando no que é da terra. Mas a palavra que Deus tem para o início dessa mensagem é: para de focar um pouco no que é terreno, para de focar um pouco no que é da terra, porque o que eu tenho para você não está na terra, mas está no céu. Estamos perdendo nosso tempo tratando de assuntos que não é para ser tratado. É por isso que nos nossos púlpitos, é por isso que nos nossos altares, difícil é nós vermos um pregador pregando sobre o que Cristo pregava. Pregam o que Cristo faz, mas o que Cristo pregava ninguém prega. Por quê? Pregar o que Cristo fazia é gostoso, faz a igreja adorar. Dizer que você vai receber a cura, dizer que você vai receber o milagre é
legal para quem está aqui, faz a gente virar mais crente, mas pregar o que Jesus pregava, falar o que Jesus falava é difícil. Por quê? O que Cristo pregava? Olha, renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Isso é difícil, isso é complicado e nem todo mundo quer ouvir. Nós não queremos ouvir que nós temos que sair da zona de conforto para chegar aonde Deus quer que chegamos. Mas nessa noite Deus está nos alertando para pararmos de focar naquilo que é da terra para focar no que é do céu. Quando Jesus repreende os discípulos, Jesus não só estava repreendendo os discípulos, como Jesus estava repreendendo um pouco de personalidade de Judas que havia no meio deles. Qual que era a personalidade de Judas? E nós vamos falar de Judas. Judas era alguém que não estava com Cristo pelo que Cristo era. Judas era alguém que estava com Cristo pelo que Cristo poderia fazer. Judas não era alguém que estava com Cristo porque amava Cristo, porque queria ouvir a verdade. Judas era alguém que estava com Cristo pelo que Cristo poderia fornecer. E eu prego para um povo que não veio aqui com o pensamento de eu vou até lá porque quero receber a cura, eu vou até lá porque quero receber o milagre. Ainda que você precisa de uma cura, ainda que você precisa de um milagre, eu prego para um povo que não veio receber isso. Por quê? Porque quando eu prego para alguém que veio aqui, quando alguém diz que veio para a igreja para receber a cura, o milagre, essa pessoa está dizendo: bom, eu estou indo porque quero cura, estou indo porque quero milagre, estou indo porque quero porta aberta. E quando alguém diz isso, diz mal. Por quê? Se essa pessoa não recebe, se Cristo não dá a cura, se Cristo não dá a libertação, se Cristo não dá a porta aberta, se Cristo não dá o carro do ano, se Cristo não dá a casa nova, essa pessoa sai daqui frustrada e não volta mais. Mas eu prego para um povo diferente, eu prego para um povo que tem expectativa. E como assim expectativa? Quando você diz que veio para a casa de Deus com expectativa de receber, você está dizendo: eu estou indo na expectativa de receber a cura. E o que é isso? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Eu vim aqui na expectativa de receber o milagre, mas caso eu não receba, fique em paz. Eu não vou deixar de adorar, eu não vou deixar de buscar, porque não estou com Ele pelo que Ele pode fazer, estou com Ele pelo que Ele é. Será que tem alguém? Será que tem alguém nessa noite que não está com Cristo pelo que Ele pode fazer, mas está com Cristo porque reconhece o valor da cruz? Nós precisamos valorizar o valor da cruz. Porque quando eu valorizo, presta atenção nisso aqui, quando eu valorizo o que é celeste, tudo aqui embaixo se torna inútil. Olha aqui que Jesus disse certa feita: buscai primeiramente o reino dos céus e justiça. E as demais coisas? Será que tá certo? Negativo. Olha aqui que Jesus diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Mas espera aí, se Cristo está dizendo: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas, Cristo então está tratando de um assunto certo. Ele não está jogando palavra ao vento. E que assunto é esse que Cristo está tratando? Se nós olharmos versículos anteriores, nós vamos ver que Cristo ele estava dizendo: não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber, vestir. Buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e estas coisas, que estas? Comida, bebida e vestimenta. Mas comida, bebida e vestimenta, presta atenção, comida, bebida e vestimenta é algo necessário para a vida de todo mundo. Eu preciso me alimentar, eu preciso ingerir água, eu preciso de vestimenta para viver. Então Cristo, de uma forma bem simples, ele estava dizendo: aquele que busca primeiro o céu, aquele que busca primeiro a justiça celeste, pode ficar em paz, que aquilo que você precisa, meu Deus do céu, aquilo que você necessita, aquilo que você tanto ora, aquilo que é importante para você buscando o céu, fica em paz, porque do resto eu cuido. Então
Cristo, a princípio, ele vem tratando com os discípulos acerca das coisas celestes, para que parem de focar no que é, ou melhor, para que parem de focar no que é terreno e foquem no que é celeste. Então os discípulos agora eles estão passando por um processo que é chamado de educação espiritual. E Cristo não para por aí. Olha no verso 2 do capítulo 18. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Eu gosto disso, porque Cristo se refere a uma criança, não se refere a um menino. Toda vez que a Bíblia se refere a um menino, eu preciso da tua atenção para você entender isso. Toda vez que a Bíblia se refere a um menino, a Bíblia está se referindo a uma classe de pessoas que provavelmente já tem 12 ou 13 anos a mais. E quando uma criança na tradução judaica atingia a idade, se masculino 12 e se feminino 13, essa criança ela estava apta a fazer o que era chamado de bar mitzvah. O que era o bar mitzvah? A criança atingia a maioridade. Atingindo a maioridade, essa criança então ela já estava apta a trabalhar e gerar lucro. E judeu é alguém que está muito preocupado com dinheiro. Judeu é alguém esforçado, é alguém visionário. Então toda vez que se refere a menino, está se referindo a uma pessoa, a uma classe de pessoas de 12 para cima. Mas quando se refere a criança, está se referindo a uma classe de pessoas de 12 para baixo. E judeu, a tradição judaica, ela não valorizava as crianças, porque se não gerava lucro, para eles não tinha importância. Se não gerasse lucro, para eles era inútil. Então peraí, os discípulos, no meio dos discípulos tem um que é douto, tem um que conhece, o nome dele é Judas. Então tá Judas, tá Pedro, Tiago, João, todos com Cristo. Aí Cristo traz uma criança, perceba a criança que naquela época era uma classe de pessoas desprezíveis pelos judeus. Então Cristo traz uma criança, coloca no meio deles e diz, ó, para atingir o reino do céu, para chegar no reino do céu, tem que ser como essa criança. Eu começo a entender, eu começo a imaginar a mentalidade de Judas. Judas era alguém douto, Judas era alguém que entendia das leis. E se Judas era alguém que entendia das leis, eu fico imaginando quando Jesus trouxe aquela criança até Judas. Imagina o pensamento de Judas, poxa, tão douto, tão sob conhecimento, como é que Cristo está dizendo que eu preciso me redobrar ao nível de uma criança para chegar no céu? É totalmente diferente daquilo que eu aprendi. Cristo estava tratando com a cultura judaica. E na nossa cultura, hoje em dia, não é diferente. Eu não posso ser seu amigo se você não tiver dinheiro. Eu não posso ser seu amigo se você não tiver seguidor. Afinal, eu estou com você não pelo que você é, mas pelo que você pode me fornecer. Só que para entrar no reino do céu, Cristo não trabalha com posse. Para entrar no reino do céu, Cristo não trabalha com o que eu tenho, mas quem eu sou. E quem eu sou? Uma vez transformado, uma vez que aceitei a Cristo, eu preciso dizer como Paulo disse. O que Paulo disse? Já não vivo mais o eu, agora Cristo vive em mim. Então Jesus estava dizendo, para chegar no reino do céu, precisa se voltar a mim. Então, quando Cristo chama aquela criança, aquela classe de pessoa desprezível, era como se Cristo estivesse nos chamando. Porque Jesus nos chamou, mesmo sem valor, mesmo sendo desprezíveis, mesmo sendo pessoas que para a humanidade não tinha mais jeito. Ele foi lá, nos resgatou, nos chamou, nos purificou e nos fez santo. Ninguém aqui vai numa loja, escolhe o pior produto e compra. Ninguém vai lá na loja, pega aquele vaso todo rachado e compra. Porque se tem o dinheiro, se tem a posse, quero o melhor. Mas Cristo é totalmente diferente. 1 Pedro, a Bíblia vai dizer que Cristo nos comprou com o sangue do Cordeiro. E quando Cristo nos compra com o sangue do Cordeiro, Cristo nos compra com a única coisa que o tempo não destrói. O ouro, o tempo destrói. A prata, o tempo destrói. O bronze, a prata destrói. Mas quando Cristo nos compra com sangue, Ele está dizendo, comprei, é minha, ninguém tira. É por isso, pastor, que às vezes eu fico chateado.
Porque tem alguns pregadores que eles soam, porque ele quer que a igreja glorifique. Mas eu aprendi que intimidade forçada é estupro. Eu reconheço aquilo que Cristo fez na minha vida, então eu não preciso de ninguém para dizer o que eu preciso fazer. Eu reconheço da onde Cristo me tirou. Eu não preciso que ninguém me diga, dá glória a Deus. Não, com um sentimento de gratidão, eu automaticamente digo, glórias a Deus. Cristo foi lá naquele forró, Cristo foi lá naquele baile funk, Cristo foi lá naquele pagode, te escolheu no meio de muitos, te tirou da lama. Então, se não tiver gratidão, irmão, eu não sei o que é. Cristo nos chama como algo totalmente desprezível e nos coloca no meio do ouro. Então Cristo aqui, ele estava tratando com os discípulos a segunda lição. Que segunda lição é essa? Olha, vocês precisam parar de crescer tanto e entender que para entrar no reino do céu não é com o que vocês têm, mas no que eu posso fazer com que vocês sejam. Então Cristo, ele vem educando os discípulos. Se todos nós tivéssemos a mentalidade que para entrar no reino do céu, por favor, preste atenção, para entrar no reino dos céus, não é quem sou, mas quem Cristo pode fazer quem eu sou, certamente viveríamos mais felizes. Porque se depender de mim, se depender de você, não entraremos no reino do céu. Mas olha que coisa boa, Jesus se entregou na cruz, disse tetelestai, está consumado, a minha graça te basta. O véu se rasgou, hoje nós temos livre acesso para entrar no reino do céu. Apesar da dificuldade, apesar dos problemas, olha você aqui, apesar de tudo que você passou, apesar do sofrimento, olha você aqui, Ele te chamou, Ele nos escolheu. E aí Cristo, ele vem tratando com a personalidade judaica, e ele continua educando os discípulos. A primeira lição que Cristo dá é: saiam do que é terreno e se voltem ao que é celeste. A segunda lição que Cristo dá é: para vocês atingirem, para vocês chegarem no reino dos céus, é necessário se fazer pequeno de novo. Cresceram muito, voltem a ser pequenos. E a terceira lição que Cristo passa é essa: com certeza vos afirmo que se não vos convertedes. Peraí, Cristo, ele diz: se não vos convertedes e não vos tornar como criança. Mas por que Cristo está dizendo se não vos convertedes? Não era mais fácil dizer se não vos tornardes como criança e só? Mas Jesus está falando de conversão. Perceba que a conversão que Cristo está falando não é uma conversão de reino do céu, mas a conversão que Cristo está tratando, Deus abençoe, a conversão que Cristo está tratando não é uma conversão de reino do céu. A conversão que Cristo está tratando é uma conversão mental. A conversão que Cristo está tratando aqui é semelhante à conversão que Paulo disse em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, antes sejai-vos renovados pela transformação do vosso entendimento. Paulo sabia e entendia que para mudar as atitudes precisariam mudar a mentalidade. E nesse momento, a mentalidade dos discípulos era uma mentalidade totalmente errada. E eu disse que falaríamos de Judas, e nós vamos falar de Judas agora, porque a mentalidade dos discípulos aqui era uma mentalidade completamente igual e semelhante à mentalidade de Judas. Qual que era a mentalidade de Judas? Bom, nós já entendemos que Judas era alguém completamente douto. Judas era alguém que entendia das tradições, das leis. Judas era mestre. É por isso que Cristo não chama Judas, Judas se apresenta. E por que é que Judas se apresenta? Porque Judas, como alguém douto, ele percebe que Cristo tem um perfil diferente. Ele percebe que Cristo tem o perfil do Messias. E se Cristo tem o perfil do Messias, ele acreditava que através de Cristo aconteceria o que era chamado na tradição judaica de manhut. O que é o manhut? Reino de Deus estabelecido na terra.
Então Judas ele começa a entender que Cristo tem o perfil do Messias, que vai acontecer uma Ruth, reino de Deus estabelecido na terra, Cristo vai se assentar no trono, e se ele se aproximar de Cristo e estabelecer ali uma amizade, com certeza ele vai se assentar do lado de Cristo. Perceba, o perfil de Judas é o perfil de quem está com Cristo, não pelo que ele é, mas pelo que ele pode fazer. Então ele começa a andar com Cristo, mas ele começa a perceber que Cristo não é aquele que veio para assentar e para mandar, mas ele veio para andar entre nós. E aí Judas ele começa a entender que Jesus não é aquele que veio para promover ele, que veio para dar prazer a ele. E aí ele percebe, bom, se Cristo não é aquele que veio para me dar prazer, se ele não é o gênio da lâmpada mágica, eu o troco por 30 moedas de prata. E o problema é que hoje em dia ainda existem pessoas com a mentalidade de Judas. Qual que é a mentalidade de Judas? Eu já disse aqui. A mentalidade de Judas é a mentalidade de alguém que não está aqui pelo que Cristo é, mas está aqui pelo que Cristo pode fornecer. Eu vou ir para a igreja porque preciso de uma chave, mas eu prego para um povo diferente. Eu prego para um povo que não está apegado na chave, está apegado no dono da chave. Eu prego para um povo que não está apegado na promessa, está apegado naquele que fez a promessa. Eu prego para um povo que entende que o mar até pode abrir, mas eu não estou apegado se o mar vai abrir ou não. Eu estou apegado naquele que faz o mar se abrir. Será que tem alguém aqui que entende o valor? Será que tem alguém aqui que entende o valor? Nós não estamos apegados naquilo que ele pode fazer, estamos apegados naquilo que ele é. Eu aprendi que nós não podemos basear a nossa vida espiritual em algo que é infinito, mas no que é eterno. Por quê? Quando eu baseio a minha vida espiritual no que é infinito, se eu basear minha vida espiritual nesse celular, quando ele quebrar, a minha vida espiritual quebra. Porque minha vida espiritual está baseada nele e um dia ele se acaba. Se a minha vida espiritual estiver baseada nesse templo, quando ele se destruir, a minha vida se destrói, porque eu não estou apegado no que é eterno, estou apegado naquilo que é terreno. Não estou apegado no que é eterno, estou apegado no que é infinito. Mas eu aprendi que quando eu baseio a minha vida espiritual no que é eterno, quando eu baseio a minha vida espiritual no que é o caminho, a verdade e a vida, se torna diferente. Porque quando eu baseio a minha vida espiritual em Deus, eu estou baseando a minha vida espiritual em uma verdade. E é bem verdade que verdade não se deteriora com o tempo. Pode passar céus e terra, verdade continuará sendo verdade. Então se eu baseio a minha vida espiritual em Deus, ainda que venha vento, ainda que venha tempestade, ainda que venha sofrimento, ainda que eu olhe para o meu armário e não veja ele do modo como eu queria ver, ainda que eu olhe para minha geladeira e não veja lá o que eu queria ver, não tem problema. Eu não estou pelo que ele é, ou melhor, eu não estou pelo que ele faz, eu estou pelo que ele é. Eu não estou pelo que ele faz, eu estou pelo que ele é. Eu não estou pelo mar aberto, eu estou naquele que faz o mar se abrir. Aleluia, glória a Deus. Então Cristo está tratando com a personalidade dos discípulos. Então nós aprendemos que há uma personalidade semelhante à de Judas, mas também há uma personalidade semelhante à mulher encurvada de Lucas 13, verso 10. Qual que era a mulher, qual que era a personalidade da mulher de Lucas capítulo 13, verso 10? A personalidade daquela mulher é uma personalidade de adoradora. Perceba, a mulher encurvada está indo para o templo no dia de sábado. Porém, sábado não era dia de receber milagre, nem de receber cura. Sábado era um dia do qual os judeus iam, não sequer por outro motivo, mas sim para aprender e para adorar. Então, peraí, o que é que uma mulher que necessita de milagre está indo para um dia de aprender e adorar? Justamente pelo segundo motivo,
adorar. Ainda que ela estivesse com aquele problema, eu imagino algumas pessoas olhando ela indo a caminho da igreja, a caminho do templo, e pensando: por que é que você está indo para o templo no sábado, mulher? Sábado não é dia de receber cura, sábado não é dia de receber milagre. Aí eu imagino aquela mulher, assim como você que aqui está, olhando para o lado com toda a autoridade e dizendo: eu não estou indo no templo porque vou receber cura, eu não estou indo no templo porque vou receber milagre, eu estou indo no templo porque reconheço o poder de Deus. Nós não estamos aqui pelo que Ele fez, ou melhor, pelo que Ele vai fazer, mas estamos aqui pelo que Ele é. Estamos aqui porque certa feita Ele entregou o único Filho por amor de nós. E Cristo, Ele trata os discípulos assim como Ele trata conosco. Perceba que Jesus, Ele veio tratando com os discípulos. 3 lições Jesus dá nos discípulos. Qual é a primeira? A primeira lição que Deus trata é tirar o pensamento dos discípulos do que é terreno e voltar o pensamento deles para o que é celeste. A segunda lição que Jesus educa os discípulos é: para chegar no reino do céu, é necessário diminuir um pouquinho e se tornar como essa criança, que naquela época era uma classe de pessoas desprezíveis. A terceira lição que Cristo ensina é a lição do pensamento. Cristo trata com o pensamento, afinal, eles estavam pensando e discutindo entre si quem era o maior no reino do céu. Então, em um erro que os discípulos cometeram, Jesus vem tratando e os ensinando. E aí eu começo a imaginar os discípulos. Poxa, eu entendi, Jesus, nós estamos errados, é verdade. Não devíamos estar conversando sobre isso quando o assunto é Calvário. Não devíamos estar conversando sobre isso quando o assunto é céu. Mas por que é que nós temos que seguir estas lições? E aqui eu encerro a mensagem. Porque eu imagino os discípulos querendo saber por que é que devemos seguir todas essas lições que o Senhor passou. Aí Jesus completa: se não vos tornares como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. E quando Jesus disse: se não vos tornardes como criança, Ele estava passando uma lição que, se você sair daqui entendendo essa lição, eu tenho certeza que sua vida mudará a partir de hoje. Qual lição que era essa? Eu disse para você no início que uma criança nasce, que nós nascemos totalmente vazios de valores éticos, morais e imorais. Nascemos como uma esponja seca. Precisamos do nosso pai e da nossa mãe para nos ensinar algumas coisas. E conforme o tempo foi passando, nós fomos amadurecendo, o que eu disse no início, nós fomos crescendo. E com esse crescimento nós atingimos o que é chamado de independência. Nós agora somos independentes, não precisamos mais do pai e da mãe para tudo. Só que quando nós atingimos o patamar de independente, a partir daí nós já sabemos, por favor, preste atenção, a partir daí nós conseguimos então definir quem nós somos. Se sou independente, sei definir quem eu sou. E se eu perguntar para você quem você é hoje, talvez você vai saber me dizer, talvez você vai saber se definir. Mas quando perguntado a uma criança quem você é, eu tenho certeza que ela vai pensar, aí ela vai olhar para o pai e vai dizer: responde para ele quem eu sou, porque eu não sei, eu não tenho maturidade, eu não tenho independência o suficiente para me definir. E eu prego para pessoas aqui, eu não preciso falar 1 hora de línguas estranhas, pular, sapatear para saber que você tem problema. Eu prego para pessoas aqui que enfrentam dificuldade. O próprio apóstolo João, na carta que ele vai escrever às igrejas, ele diz: eu, João, apóstolo de Cristo, seu companheiro na aflição. Então todos nós temos aflições. O próprio Cristo diz:
vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque como eu venci, vocês também vencerão. Então eu prego para pessoas aqui que enfrentam problemas. Eu prego para pessoas aqui que enfrentam dificuldade. Mas a palavra que Deus tem para você é se seguir as 3 dicas que Jesus deu nessa noite. Se desapegar no que é terreno, se apegar no que é do céu. A partir daí você vai atingir o nível de dependência de Deus. E quando eu dependo de Deus, o problema que vem, a dificuldade que vem, eu sei que eu não consigo resolver, eu sei que com a força do meu braço eu não vou conseguir, eu sei que com a força da minha língua eu não vou conseguir, mas quando eu atinjo a dependência em Deus, eu consigo reconhecer. E quando vem o problema, eu digo pro problema: Senhor, revela para ele quem é o meu Pai. Quando o problema vem, se você sair daqui entendendo essa palavra, o problema que vier, a dificuldade que vier, você olhará para o problema e vai dizer: peraí, eu vou pedir para Deus mostrar para você quem eu sou, porque sou dependente de Deus. Glória a Deus. Uma criança, quando ela tem dificuldade, ela não resolve a dificuldade. Ela chega pro pai, chega pra mãe e diz: mãe, pai, me ajuda. Por quê? Porque sozinho eu não consigo. Amarra o meu sapato, por quê? Porque sozinho eu não consigo. Eu sou dependente de Deus. Eu sou dependente de... tem gente que já está entendendo. Tem gente que já captou a mensagem. Nessa noite, Deus está dizendo: se você sair daqui dependente, se você sair daqui acreditando que eu sou o Deus que pode fazer a história mudar, o Deus que pode fazer o cativeiro mudar, o Deus que pode abrir a porta, o Deus que pode curar, o Deus que pode resolver, pode ter certeza que tudo aquilo que é necessário para você, eu cuidarei. Aleluia. Com a permissão do pastor, por favor, se coloca de pé. Por que Cristo estava dizendo: aquele que não se converter e não vos tornar como criança, de modo algum entrarei no céu? Porque a caminhada daqui até o céu é uma caminhada de dificuldade. A caminhada daqui até o céu é uma caminhada do qual nós vamos passar por muitas dificuldades. É por isso que Cristo está dizendo: se não for como criança, não vai entrar no céu. Porque sabendo Cristo que passaríamos por dificuldade, sabendo Cristo que enfrentaríamos sofrimento, Ele estava dizendo: sejais dependentes. Porque se vocês forem dependentes, assim como uma criança é dependente do pai e é dependente da mãe, eu tenho certeza que vocês entrarão no reino do céu. Então Cristo, Ele estava tratando com os discípulos, e nessa noite Ele está tratando conosco. Deus está dizendo: volta a ser no início, volta a ser dependente como você era no começo, volta a orar como você orava no começo, volta a buscar como você buscava no início, volta a ser quem você era. Quantos aqui entenderam essa palavra? Quantos aqui entenderam que para chegar no reino do céu é necessário ser dependente? Você já passou por muita dificuldade. Talvez você passou por sofrimento que não era para ter passado, mas passou porque esqueceu de reconhecer que é dependente de Cristo. Mas na noite de hoje, e não é outra noite, foi hoje que Jesus marcou. Ele marcou para ter um encontro com você. Ele marcou para ter um encontro com você. Quantos aqui não ficavam felizes quando o pai, quando a mãe chegava? A gente ia correndo para os braços do pai e da mãe, porque a felicidade de estar com eles era fora do comum. E a mesma felicidade que você tinha era a felicidade que seu pai e sua mãe tinham. Aquele que é mãe, aquele que é pai aqui vai me entender. Quando o seu filho vem correndo, é uma alegria, é uma felicidade.
E é o mesmo sentimento que Cristo está com saudade de você nessa noite. Deus está te convidando a voltar a ser dependente de Deus. Nós já crescemos muito. Nós já atingimos o nível de maturidade. Agora é necessário voltar um pouquinho. Deixar de crescer como éramos e voltar a ser como criança. Fecha o teu olho em nome de Jesus. Quero ser como criança. Medite na letra desse livro. Te amar pelo que é. Fecha o teu olho. Voltar à inocência. Acreditar em ti. Só assim você vai conseguir. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente. Volte a ser dependente de Deus essa noite. E deixo de simplesmente crer. Posso viver. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Daí onde você está agora, feche o teu olho e declare: eu não posso viver longe do seu abraço. Senhor, Sinta Cristo te abraçando neste momento. Sinta a presença de Deus neste momento. Leio, quebra, dor é baracé. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Abraça-me. Olha Cristo te abraçando. Já sofreu tanto, passou por tanta dificuldade. Abraça-me. Volta a ser dependente de Deus. Volta a ser dependente. Volta a orar nas madrugadas. Volta a se humilhar aos pés do Pai. Com teus braços de amor, abraça-me, abraça-me, abraça-me. Sinta-se abraçado. Com teus braços de amor. Glória a Deus. Quantos aqui ouviram a palavra? Quantos aqui entenderam que precisam voltar a ser dependentes de Deus? Sem forçar. Quantos aqui são crentes? Jesus, Ele está te convidando nessa noite para ser dependente dEle. Ainda que você não era, Ele está te fazendo o convite nessa noite para ser dependente. E quando Cristo faz o convite para ser dependente, Ele está dizendo, como Ele disse, em buscar primeiramente o reino do céu, e estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo, se você se tornar dependente, dá o primeiro passo, que do mais eu irei fazer. Então, por favor, se tem alguém aqui que reconhece o chamado de Cristo, se tem alguém aqui que reconhece que precisa voltar a ser dependente, eu te convido a vir até aqui, porque nós queremos orar por você. Você que se afastou por um momento, você que por um momento se sentiu independente demais, você que sabe que precisa voltar a ser dependente, que sendo dependente vai passar pelo que tiver que passar, venha até aqui na frente. Eu não irei insistir. Nós estamos dispostos a orar por você.
guerra. Por favor, você que precisa de Cristo, da dependência de Cristo, vem aqui na frente. Dê o primeiro passo. Abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me. Abraça-me. Mais alguém? Com seus braços de amor. Mais alguém que reconhece que precisa de Cristo nessa noite? Alguém que reconhece que precisa voltar a ser dependente? Alguém que reconhece que Cristo é o único que pode fazer a tua história mudar? Tem mais alguém? Se não, nós vamos orar pela vida da irmã. E nós vamos sair daqui entendendo que Cristo está nos fazendo dependentes. E que se sendo dependente, nós vamos ir longe em nome de Jesus. Fecha o teu olho. Vamos orar pela irmã, por favor, todos estendam a mão. Em nome de Jesus. Deus, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus amado, que nos colocamos em tua presença uma vez mais, junto, ó Pai amado, com essas duas irmãs, porque nós somos um exército, ó Pai, e nós passamos pela mesma dificuldade, nós passamos pelos mesmos problemas, ó Pai, meu Deus amado, mas juntos nós reconhecemos que precisamos voltar a ser dependente de Ti. Precisamos voltar a depender somente do Senhor. Pai, a Tua palavra foi pregada. Meu Deus amado, que essas irmãs, meu Deus amado, que todos nós possamos sair daqui, ó Pai, entendendo o valor da dependência no Senhor. Pai, guarda essa palavra na tábua do nosso coração. Que não venhamos esquecer e que o inimigo não venha tragar a semente que foi plantada em nossos corações. Você que crê e acredita, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, abraça-me. Abraça-me. Abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me. Abraça-me. Abraça-me com teus braços de amor. Com teus braços de amor. Amém. Bate palma. O Espírito do Senhor está sobre nós, e Ele nos ungiu para libertar vidas que estão oprimidas. Deus nos levantou para fazer missão neste país.